mesmo duto que desemboca no duodeno através de uma pequena válvula chamada esfíncter de Oddi. Todos os dias, o fígado produz 1 litro de um líquido verde chamado bile. Enquanto o quimo flui para o intestino, a bile ajuda a desmembrar blocos de gordura e algumas vitaminas para que sejam absorvidas. Movimentos peristálticos empurram esse quimo carregado de ácido para dentro do intestino delgado, colocando em perigo seu tecido delicado. Para neutralizar a acidez, o pâncreas fabrica um líquido alcalino. O suco pancreático contém enzimas poderosas. Estas enzimas encerram o processo de desmembramento dos componentes do quimo em moléculas mais simples. É aqui o lugar onde o corpo começa a reagrupar estas partículas. O fígado é o maior dos órgãos do corpo, com centenas de funções diferentes. É uma movimentada indústria química feita de 75 mil grupos de células. O fígado filtra nutrientes levados pelos vasos sanguíneos diretamente do intestino delgado. Aqui são recombinadas proteínas complexas e moléculas de gordura. É também um depósito de açúcar que fornece energia. O suprimento de energia do corpo é controlado pelo fígado. Já vimos que é fácil medir a quantidade de energia que alimentos como o açúcar podem liberar com rapidez. Este teste de laboratório mede como o corpo humano libera energia mais devagar. O teste não detecta a energia diretamente. Ele analisa o ar que Sara respira. O seu corpo queima açúcar e consome oxigênio. Medindo a diferença na quantidade de oxigênio entre a respiração inalada e a exalada, o computador pode calcular a quantidade de energia que ela produz. A linha plana no gráfico mostra que o corpo dela está em marcha lenta, que ela está descansando. Okay, Sarah, let's start doing the exercises now. Quando Sara começa a se exercitar, o seu consumo de oxigênio aumenta imediatamente. Os músculos dela precisam de combustível para que o fígado atue com um suprimento extra de seus depósitos de energia fornecidos pela digestão anterior. Seis horas após o café da manhã, depois que o organismo já extraiu os nutrientes dos alimentos, começa a etapa final na viagem da comida por dentro do corpo. É lenta a trilha de 1,5 metro de intestino grosso. Aqui começa a terceira fase da digestão. Uma enorme quantidade de bactérias está instalada no intestino grosso, vivendo nos restos do alimento digerido. Estas bactérias são inofensivas ao trato digestivo. Na verdade, elas ajudam a produzir algumas vitaminas. As bactérias, junto com as células descamadas das paredes dos intestinos e não os restos do alimento, formam a maior parte das fezes. O outro componente é a água, uma substância tão importante que o corpo constantemente a retira dos excrementos antes que eles sejam jogados para fora. O corpo humano é 60% água. 40 litros no adulto médio. Mesmo assim, corremos sempre o perigo da desidratação. Para desempenhar seu papel no controle da água, o revestimento do trato digestivo muda quando penetramos o intestino grosso. As células que absorvem nutrientes dão lugar a um outro tipo de células, desenvolvidas para reter a água. Os sucos gástricos transformaram o alimento original em uma papa e o corpo precisa recuperar essa água. 2/3 da água no quimo são extraídos pelo intestino grosso. Para isso, o quimo é filtrado por uma microscópica peneira de células.
A parede do intestino possui milhares de vasos sanguíneos que absorvem mais de 5 litros de água por dia. Uma densa rede de vasos capilares carrega a água requisitada e nutrientes absorvidos para fora dos intestinos, de volta à circulação do sangue. As paredes musculares do intestino grosso forçam seu conteúdo em direção ao reto, o fim da viagem de 6 metros através do trato digestivo. A água, drenada a partir do intestino grosso, não tem destino certo. A mesma molécula de H2O que já viajou pelo intestino pode acabar no suor da pele. Glândulas sudoríparas secretam água para nos resfriar quando nos exercitamos ou quando faz calor. Podemos facilmente suar alguns litros sem perceber. Quando exalamos o ar, mais meio litro de água se perde na quente e úmida respiração. Mesmo sem exercícios pesados, precisamos repor cerca de 3 litros de água por dia. Os órgãos encarregados pelo equilíbrio de nossa água são os rins. Eles filtram o sangue, eliminando a sujeira através de tubos compridos, mostrados aqui em vermelho. Artérias e veias de grande calibre garantem que um volume enorme de sangue circule pelos rins. Todo o sangue existente dentro do corpo passa pelos rins a cada 5 minutos. Isso perfaz 1.500 litros por dia, 40 milhões de litros durante uma vida inteira. Cada rim possui mais de 1 milhão de unidades de filtros. O sangue flui através de um nó de vasos capilares. A água e sujeira são filtradas e coletadas por tubos entrelaçados. 99% da água limpa volta então para o sangue. O líquido restante, a urina, corre para um sistema coletor e daí para tubos, os ureteres. Cerca de 2 litros de urina fluem através destes tubos a cada dia. A quantidade depende de quanto você bebe e quanto você transpira. A urina é produzida lentamente durante o sono e mais depressa quando o corpo está em atividade. Esta viagem termina na bexiga. A urina flui pelos ureteres. Cujas paredes musculares se contraem até a bexiga. Vazio, este órgão tem o tamanho de uma goiaba pequena. Pode crescer até as dimensões de uma manga antes de precisar ser esvaziada. A digestão funciona automaticamente, mas o estágio final, a defecação, está sob nosso controle consciente, assim como a primeira parte do processo digestivo. Qualquer que seja o alimento que você come, doce ou salgado, simples ou sofisticado, ele tem sempre a mesma função, a de manter você vivo e saudável. Isso só é possível graças ao trabalho incessante da máquina silenciosa, encarregada da digestão.